Graça, paz e misericórdia. Amém. Dá prosseguimento ao estudo dos fundamentos da fé cristã. Semana passada nós estávamos vendo sobre as reuniões da igreja, iniciamos o tema das reuniões da igreja. Já vimos bastante sobre a igreja, haveria muito para ser falado, mas a intenção é falar sobre como funcionam as reuniões da igreja. Nós já vimos semana passada a questão a respeito da reunião do Partido do Pão. Hoje nós vamos tentar, assim, se o Espírito Santo nos permitir, ver sobre duas reuniões. Na semana que vem, aí completa a última. Então, hoje seria nossa intenção falar sobre a reunião da doutrina dos apóstolos, ou a reunião da palavra, em palavras mais simples, e a reunião de comunhão, ou de exercício de dons. Então, mais uma vez, questão de frisar em negrito, tá? Que isso aqui não é uma fórmula mágica, um formato para a gente seguir de maneira rígida e ficarmos apontando os dedos uns para os outros, você não está fazendo dessa forma, assim, essa. Todos nós estamos sendo transformados, todos nós erramos e todos nós contamos com a misericórdia do Senhor, e a misericórdia é uns para com os outros. Sim. Então, isso não é nenhuma fórmula mágica, o que nós queremos é a liberdade do Espírito em nosso meio, mas isso, mais uma vez, isso é para dar um norte, isso é para... Nós temos um padrão, e é esse padrão que a igreja cristã seguiu ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Se você for olhar século por século da história da igreja de maneira minuciosa, você vai perceber esses mesmos traços na reunião dos cristãos. Então, primeiramente sobre a reunião da palavra, ou doutrina dos apóstolos. Quando tiver versículo, eu não vou nem dizer para os irmãos. Nós já sabemos o que tem que fazer. Já pode ler junto, tá? Amém. Então vamos ler Salmos 119 e 169. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. De baixo. A exposição das tuas palavras dá luz. Dá-me entendimento aos filhos. Baixo também. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura. Então, por meio dessa reunião, nós tivemos ontem, né? Aqui nós temos sábado à noite, essa reunião da palavra, da doutrina dos apóstolos, explicitamente por meio dessa reunião. Nós recebemos o suprimento da palavra de Deus corporativamente. Claro, aqui hoje, né, você pode ter sido iluminado, ter recebido o suprimento da palavra na reunião do Partido do Pão, na reunião de oração também você recebe, mas existe uma reunião específica, onde o centro, o foco é a palavra de Deus, onde o foco é a doutrina dos apóstolos. E é especificamente nessa reunião onde toda a reunião é voltada para recebermos o suprimento da palavra de Deus de maneira corporativa. Nós já vimos semana passada. Você pode receber algo de Deus individualmente, no seu estudo particular das Escrituras? Sim, você recebe uma medida de graça de maneira particular, na sua casa, no seu quarto. Você se tranca lá, você busca o Senhor vai se dar a você. Só que ainda assim é uma graça limitada. E quando nós estamos diante do Senhor de maneira corporativa, de maneira coletiva, há uma graça superior. Há textos das Escrituras que o Senhor só se revelará de maneira corporativa, de maneira coletiva. Você lê esse texto na sua casa, você não vai ter luz. Você vai ter luz quando você está na reunião da igreja. Então, o suprimento, né, da palavra é um suprimento que nos traz, primeiramente, o entendimento dos textos bíblicos apresentados. Tá? Então, falando sobre essa reunião específica, o foco dessa reunião é o entendimento do texto bíblico. Então, a gente pode, no meio cristão, se faz usos e usos dessa reunião para N fins. Tá? Mas, se nós olharmos a igreja cristã ao longo de todas as épocas, qual que era o foco da reunião? O foco é o entendimento do texto bíblico.
O foco não pode, de maneira alguma, ser outro. Sim. E por quê? Por quê, irmãos? Porque tudo que vem a seguir depende do entendimento dado. Por isso, grande a responsabilidade dos que estão na palavra de Deus. É uma grande responsabilidade. É um grande encargo, uma carga pesada nas costas. Porque, irmãos, se não houver o entendimento do texto, não vai haver fruto algum. Ou pode haver os frutos da misericórdia, né? Frutos mínimos, frutos limitadíssimos. Quando você não entende o texto bíblico, pode não haver fruto algum, ou frutos extremamente limitados na nossa vida. Eu vou dar um exemplo disso. Hoje mesmo foi falado que nós não somos aqueles que vivemos baixo transgressão. Quando nós não entendemos o texto bíblico, nós podemos ser crentes, lavados pelo sangue de Jesus, remidos, que a justiça de Cristo está sobre nós e vivemos debaixo de transgressão. Porque não entendemos o texto bíblico. Tem um texto bíblico que diz o seguinte, esse texto mata toda essa questão. Quem tentará acusação diante dos eleitos de Deus? É Deus. Quem? Irmãos, nós não somos justificados pelas nossas obras, pelos nossos feitos, nós somos justificados por Deus. Amém. Deus mesmo tomou a nossa justificação de suas próprias mãos. Ele falou, essa é minha responsabilidade. Então, nós não podemos viver de maneira alguma debaixo de transgressão, debaixo de condenação, porque o que o Senhor fez, a obra dele, é passado, presente, futuro. Aleluia. A obra dele é de eficácia eterna, de uma vez por todas. Então, entendendo os textos bíblicos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Sim. Eu estou em Cristo Jesus. Porque Ele nos colocou em Cristo Jesus. Essa é a posição que Ele nos colocou. Isso nós só vamos conseguir desfrutar de tal coisa se nós tivermos o entendimento correto. Nós não vamos viver debaixo de condenação a partir desse entendimento. Se você não entende, você pode viver debaixo de condenação. Você pode ser um cristão há 50 anos. 50 anos de caminhada cristã e viver debaixo de condenação. Porque você não entendeu o texto bíblico. Então, por isso que tudo que vem a seguir depende do entendimento. Então, o entendimento, ele pode ser nenhum, ele pode ser... os frutos decorrem disso, mas também o entendimento ele pode ser incorreto. Pode não haver entendimento algum, mas também pode haver um entendimento incorreto. Quando o entendimento dos textos bíblicos é incorreto, o que acontece? Há sérios riscos de que sejam produzidos maus frutos. Aí já estamos lidando com coisas diferentes. Não é questão de não haver fruto algum ou de frutos limitados por falta de entendimento. Aqui é pior ainda. É questão de haver maus frutos em nossa vida. De nós, de repente, estarmos praticando coisas que a Escritura não diz para praticarmos. De nós estarmos até cometendo pecados por falta de um entendimento adequado. Na verdade, um entendimento errôneo da Escritura pode nos levar a fazer maus frutos. Eu vou citar um exemplo real. Uma assembleia aqui no Brasil de irmãos, que o líder dessa assembleia leu o texto de Oséias. E por falta de entendimento, até letrado, até de falta de estudo, ele lê o texto de Oséias e o texto de Oséias fala para o profeta Oséias tomar uma mulher de prostituição. Porque Deus, com isso, estava querendo simbolizar que o povo de Israel estava indo após outros deuses. Então, é uma prostituição espiritual. Mas aquele líder daquele grupo falou, olha, nós precisamos adulterar, nós precisamos nos prostituir. E, de fato, isso aconteceu ali, naquela assembleia, naquela congregação. Isso foi um exemplo de um mau fruto. Porque o entendimento da Escritura foi errôneo. Então, por isso, é uma grande responsabilidade de dar o entendimento correto. E por isso que o foco dessa reunião é o entendimento do texto.
Então, conforme nós vemos os versículos aqui, nós precisamos suplicar ao Senhor, assim como o salmista fez aqui, no Salmo 119, dá-me entendimento. É uma súplica que nós precisamos sempre fazer ao Senhor, individualmente e corporativamente. Senhor, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Porque o entendimento vem dele. Por mais que nós estudemos, por mais que nós busquemos, nós precisamos suplicar ao Senhor. Porque é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que nos abre as Escrituras. A exposição das suas palavras, as Escrituras precisam ser expostas diante de nós. Se queremos frutificar, se nós não vamos diante das Escrituras, então por isso nós precisamos ir diante das Escrituras, para que o Senhor exponha as Escrituras diante de nós. Quanto mais exposição nós temos das Escrituras na nossa vida, mais chance nós temos de frutificar. Porque a exposição das suas palavras dá luz. Muitas vezes nós andamos em trevas, porque as palavras não estão sendo expostas diante de nós. Ela dá entendimento aos simples. Irmãos, também vou dar um exemplo. O irmão Atmani, uma vez ele viajou para um país de pessoas simples. Simples. Eles eram muito simples, mas eles tinham um grande entendimento das Escrituras. E o próprio irmão Atmani falou, olha, nós que somos da cidade e não do campo, como estes cristãos, a nossa experiência espiritual com o Senhor, ela é muito inferior e mais baixa do que a desses irmãos. Porque a busca deles e o entendimento deles das Escrituras é superior ao nosso. Então, não é uma questão de quantas horas você gasta de estudo, mas o quanto tempo você passa diante da presença de Deus. É claro que também vale ter estudo. Tem que ter estudo também. Tem que haver um preço pago. As coisas não caem do céu. Na nossa vida humana, as coisas não são fáceis, nós precisamos nos esforçar por ela. A irmã comentou hoje, Deus é por esforço, né? Então, se nas coisas humanas só assim, muito mais nas coisas do Senhor. Nós precisamos também nos esforçar nas questões espirituais. Então, aqui é um texto que mostra o que as Escrituras podem fazer com o nosso coração quando elas são expostas. Não nos ardia o coração. Bom, muitas vezes não é isso que acontece conosco. Hoje, pela manhã, conforme nós lemos aí 52, mas eu confesso para vocês, meu coração ardeu. Meu coração ardeu e eu só podia bendizer o meu coração ao Senhor por tão grande sacrifício, por tão grande bênção que o Senhor concedeu a nós. O coração ardeu. Então, quando ele nos expõe as Escrituras são expostas para nós. Louvado seja o Senhor. Então, por isso é extremamente necessária a dependência do Espírito Santo. Mais uma vez, para essa árdua tarefa de transmitir o entendimento correto das Escrituras. Porque as Escrituras, elas são as sagradas Escrituras. Amém. Não são livros que fulano ou ciclano simplesmente escreveu. São palavras da boca do próprio Senhor. Amém. As Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, se é Ele quem as inspirou, nós precisamos recorrer ao Espírito Santo. Para que Ele, o autor das Escrituras, nos revele o significado de tais textos. O que o Senhor quer aplicar em nós, através desse texto? Então, é uma árdua tarefa de transmitir o entendimento correto da Escritura. O Espírito Santo é o espírito de sabedoria e de revelação. Pois é a partir desse entendimento correto, dado pelo Espírito Santo, é que surgem as aplicações vinculadas ao conteúdo dos textos dentro do seu contexto. É extremamente necessário comentar isso. Porque o foco da reunião da palavra não é a aplicação. Vou falar de maneira explícita, não é a aplicação. É o entendimento correto do texto dentro do seu contexto. Então, por isso é muito, às vezes é enfadonho para muitos irmãos. Tem que entender, a gente está vendo Atos, tanta viagem para tantos lugares, tantos detalhes de lugares que os irmãos fizeram juntos. Ontem nós vimos
E os irmãos oraram ajoelhados na praia. É um detalhe interessante. E dentre tantos outros detalhes, mas é muito importante o contexto para nós entendermos o texto. Porque senão nós corremos graves riscos. Vou comentar assim. Então, vamos ler Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Então, aqui é uma oração que Paulo estava fazendo, nos Efésios. Depois ele faz outra, no capítulo 3. Ele está orando para os irmãos para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento. Irmãos, as Escrituras, elas vão nos falar de quem? Dele. Nós vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Senhor em cada livro da Bíblia. As Escrituras nos vêm apresentar o Senhor. Mas nós só vamos ver o Senhor nas Escrituras, nós pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria e de revelação. E aí nós conseguimos ver a Cristo. E quando nós vemos Cristo, aí nós somos transformados, como por um espelho pela glória do Senhor. Então é por isso que o foco da reunião da palavra não são as aplicações, e sim o próprio texto. Isso pode ser chocante para muita gente, mas o foco é o próprio texto. Então o texto bíblico na reunião ele é o protagonista nessa reunião. É o texto. Pois o pregador, por que isso? Por que o texto tem que ser o centro? Pois o pregador ele pode ter as suas intenções e ambições particulares de aplicar aquilo que o texto não diz. Nós já pegaram reuniões que isso aconteceu. O pregador estava falando ali e aplicando coisas que não tinha nada a ver com o texto. Começou a contar a história da vida dele. História de 20 anos atrás, que não tem nada a ver com o texto. E fazendo aplicações, queremos que nós, o grupo que estava ali, praticasse coisas que não tinha nada a ver com o texto. O texto estava ali na lousa, não tinha nada a ver. Um versículo totalmente aleatório com o assunto falado. Então, o pregador ele pode ter as suas intenções e ambições particulares de aplicar aquilo que o texto não diz, e não só isso, promover a si mesmo. Nós vemos isso bastante no meio cristão, infelizmente. Pregadores que promovem e pregam a si mesmos. Nós não estamos aqui para pregar nós mesmos, mas para pregar Jesus Cristo crucificado. Então, se o foco dessa reunião fossem as aplicações, os textos bíblicos seriam coadjuvantes. Seriam meros detalhes do texto bíblico. Sujeitos aos eventuais caprichos do pregador. É por isso que o texto tem que ficar em evidência e destaque. Porque senão o pregador pode ficar em destaque. As intenções do pregador, as ambições, os desejos de autopromoção dele ficam em destaque. E muitas vezes os cristãos são ludibriados, são manipulados, são enganados e são levados por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que dizem. É o erro. Efésios 4. Então, tal se dá em vários contextos chamados cristãos que focalizaram tanto na aplicação que passaram a fazer ativismo religioso. Não, irmão, não precisa nem ler o texto, é só fazer tal coisa. Você tem que ir para a rua, o que você está fazendo na reunião? A gente não escuta isso bastante. O que você está fazendo em 4 paredes? Vai para a rua, o povo lá está precisando do Senhor. Claro, o povo está precisando. Isso tem tempo, tem espaço para isso. Mas a reunião ela também tem o seu tempo e seu espaço. Sim. Esse é um momento de sublime importância. Amém. Além de ser ordenança do Senhor. O Senhor falou, não deixe de congregar. E aí, se você vai lá para a rua, isso não é congregar. Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Quando de fato é pregado o Senhor, né? Não só quando é feito obra social. Mas isso, infelizmente, acontece. Tem vários contextos cristãos, assim chamados, ficam só fazendo ativismo religioso. Não, é só fazer tal coisa, não precisa nem ler a Bíblia mais, para que está ainda gastando tempo, estudo, etc. Então, em tais contextos, nas reuniões é notório, sequer a Escritura é aberta.
Irmãos, eu já peguei reuniões, eu não sei se eu já citei para os irmãos, no Paraguai, quando eu morei lá muitos anos atrás, teve um grupo que o pastor falou, não, o Senhor falou em João 14, que é o Espírito que vai revelar toda a verdade, então não precisamos mais da Bíblia, é o Espírito. E aí, naquele culto ali que eu participei, e eu não aguentei ficar lá, acabei saindo, todas as irmãs vestidas de branco começaram a dançar, enfim, resumindo, parecia uma sessão de despacho de macumba, porque disseram que não, é o Espírito, não precisa da Escritura. Então, infelizmente, são esses os caminhos que podem ser levados quando nós não temos as Escrituras abertas, quando nós podemos nos sujeitar a qualquer ordenança de homens. A Escritura não é aberta, você não tem como conferir, você não tem como auditar, né, o que está sendo falado. Então, você pode fazer qualquer coisa. Não, é só fazer tal coisa. Geralmente é assim que se fala, né? Então, muitas vezes a escritura sequer é aberta ou em doses mínimas, muitas vezes é só para justificar, não, coloca uns versículos aí, mas o foco é totalmente diferente. O foco é fazer tal coisa, que não tem nada a ver com o versículo. Ou, às vezes, um versículo fora do seu contexto. Distorce o texto bíblico para servir de pretexto para fazer um ativismo religioso, uma obra tal, que geralmente sempre vai servir de muito lucro, né, financeiro para os seus líderes. Então, para fazer geralmente valer essas aplicações, em tais contextos, geralmente se percebe a repetição incessante de jargões, né? Quem é que não já ouviu, irmãos, eu cansei de estudar isso, eu tenho trauma disso até. De repetição incessante de letra mata, letra mata, letra mata, dizendo que a Bíblia é a letra. Meu Deus do céu, o texto não está falando disso. O texto está falando da velha aliança. E de fato a velha aliança, né? A letra matou o nosso Senhor. Mas não está falando para você ser uma pessoa preguiçosa e não ler a Escritura. Mas geralmente é isso que acontece. Dentro desse contexto, você cria crentes preguiçosos que não leem a Bíblia e que deixam, né, deliberadamente esquivam os crentes dos textos bíblicos e cria dependência dos líderes. Mas nós não queremos ninguém dependente de ninguém aqui, a não ser do Senhor, né? Apenas, pois Ele é suficiente. Nenhum de nós tem suficiência em nós mesmos. Não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa que nos partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus. Então, já as aplicações, agora falando de aplicações genuínas, não são aplicações que o pregador pensou antes, vou esquematizar, eu quero que todo o grupo faça tal coisa. Né? Nos contextos assim, né? Muitas vezes, quero que todo mundo faça tal coisa. Aí manipula o texto bíblico para isso. Não estou falando disso. Agora, aplicações genuínas. É o próprio Espírito Santo que as dá individualmente a cada um. Falando aos corações e também de forma coletiva para toda a Assembleia. Enquanto o texto bíblico é exposto. Irmãos, ontem, confesso para vocês, na reunião de ontem, o irmão estava ministrando a palavra. O Espírito Santo ele fez uma aplicação particular no meu coração, que serviu apenas para mim, enquanto o texto estava sendo exposto. Não é essa a nossa experiência, muitas vezes. A palavra está sendo exposta e o Espírito Santo falou algo particular apenas para você. E não faz sentido, às vezes, até você compartilhar isso com ninguém, para que algo particular seja. Mas muitas vezes, o Espírito Santo vai dar algo para você que vale sim a pena compartilhar, porque vai trazer edificação não apenas para você, edificação particular, mas edificação para toda a Assembleia. Então, é esse o trabalho que o Espírito Santo faz com uma aplicação genuína que está totalmente vinculada ao texto que está sendo ministrado, dentro do seu contexto. Então, a responsabilidade aí depois, né, o Espírito Santo ele falou, aplique tal coisa que o texto está falando para você. Aí a responsabilidade pela prática daquilo que o Espírito Santo revelou é de cada um individual, e também da Assembleia. Então, o texto é exposto, o entendimento correto do texto é exposto, segue-se uma sequência. O texto é exposto, o entendimento correto do texto é exposto. O Espírito Santo fala aos nossos corações, falando, você precisa aplicar tal coisa na tua vida, você precisa mudar tal coisa. Como Assembleia, vocês precisam fazer tal coisa. Tal coisa
vai edificar a Assembleia e assim por diante. Chamar os irmãos para ler esses 3 versículos em sequência. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando os vossos, porque também foram anunciadas outras palavras, como se eu ouvisse, mas a palavra não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé aqueles que a ouviram. Portanto, despojando-nos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. A palavra de Deus fala ali no primeiro versículo, para que nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. A gente não vem para uma reunião da palavra para ficar ouvindo. Sim. Nosso desejo, nosso coração precisa ser esse, de nós sermos praticantes da palavra. É uma responsabilidade individual de cada um. Nós precisamos ter esse desejo. E aqui, Paulo, quando está Paulo, ou o autor do livro de Hebreus, né, para alguns é Lucas, para outros é Apolo, etc. Eu citei Paulo, mas não afirmo que é ele não, tá? Foi o Espírito Santo quem inspirou. Mas posso dar minha opinião aqui, para mim foi Lucas quem escreveu com Paulo narrando por trás. Mas apenas uma opinião, não sou ninguém é dogmático para isso. Mas enfim, quando na exortação de Hebreus capítulo 4, Paulo aqui está, o autor de Hebreus, ele está dizendo a respeito do povo de Israel no deserto, que a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Então, irmãos, pode acontecer que uma reunião da palavra, nós voltarmos para nossas casas e a palavra não ter tido proveito para nós. Isso é terrível. E por quê? Porque não foi acompanhada pela fé. Muitas vezes e aí é uma questão individual de cada um. Por que muitas vezes a palavra não aproveita? Porque nós não misturamos a palavra com fé. Não precisamos misturar com fé aquilo que ouvimos. E aqui, Tiago 1:21, um texto de suprema importância relacionado à palavra. Portanto, despojando-nos, ou seja, você se livrar de algo, toda a impureza, toda, não é só parte, toda a impureza, e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, é poderosa para salvar as vossas almas. Né? Então, conforme esse versículo acima aqui de Tiago 1:21, existe uma preparação para o acolhimento da palavra. E isso sempre precedeu a ministração da palavra na igreja cristã. Então, isso sempre acontece. Geralmente, o irmão que vai ministrar a palavra, ele tem a semana inteira para ele ficar se preparando, para ter essa preparação. Então, você percebe que o espírito de quem vai liberar a palavra, geralmente está mais liberado, vamos dizer em outras palavras, o espírito que está mais aberto, que flui com maior facilidade. Mas, muitas vezes, naqueles que ouvem, você não percebe isso. Muitas vezes você percebe que parece aquele carro que não quer pegar no tranco. Né? Muitas vezes essa é a nossa situação. Quando nós vamos para uma reunião da palavra. Por quê? Porque existe o acúmulo de maldade. A semana inteira nós vamos acumulando maldades. E impureza. É como o irmão Júnior citou, né? Lama. Tem lama em nós. Então precisa ser feita uma preparação. Oxalá todos nos preparássemos durante a semana. Mas, na reunião cristã mesmo, nós podemos fazer essa preparação. E geralmente é isso que aconteceu em toda a igreja cristã. Essa preparação feita através de orações e cânticos. Irmãos, muitas vezes a nossa experiência diante da reunião da palavra, quando os irmãos começam a orar, qual que é o resultado? Você está sendo lavado, a lama está indo embora, a maldade está indo embora, e é extremamente necessário que isso vá embora. Né? O peso do pecado, que nas vítimas assedia, né? Não só o pecado, mas o peso do pecado
Os nossos dias que são difíceis, eles nos influenciam, eles nos prejudicam muitas vezes. As orações e os cânticos são muito preciosos, porque eles nos ajudam a nos despojar. Nesses cânticos espirituais, onde é feito esse abandono, despojamento, toda sorte de impureza, como de maldade. Caso persista em nós essas coisas, né, haverá inquietação interior. O irmão mencionou isso ontem, interessante isso. Muitas vezes há inquietação interior. A gente está escutando a palavra e nosso coração está inquieto. Nós muitas vezes estamos em outros lugares. Fuga de pensamentos. Nosso pensamento está lá no boleto que a gente vai pagar. Né? Falta de apetite pela palavra. Muitas vezes nosso coração, por conta de tudo isso, acúmulo de maldade, né? Toda impureza que está no nosso coração. Então, às vezes nosso coração é como as terras que não frutificam, de Mateus capítulo 13. Os irmãos conhecem a parábola do semeador. Essa parábola do semeador fala, né, de 4 tipos de terreno. Primeiro a beira do caminho, depois o solo rochoso, depois outro foi semeado entre espinhos. Então todas essas coisas fazem com que a palavra não frutifique em nós. O solo entre os espinhos é aquele que o Senhor mesmo interpreta. O que são os espinhos? Os cuidados do mundo, fascinação das riquezas. Às vezes estamos escutando a palavra e estamos pensando em negócios. Pensando nos cuidados do mundo. É um solo rochoso. São muitas coisas que nos atrapalham na nossa jornada cristã. Enfim, esses 3 primeiros solos, falando de maneira resumida por causa do tempo, eles não frutificam. Só o último solo que é a boa terra frutifica. Então aqui, chamar os irmãos para ler Mateus 13:14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo é de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não se ver, e vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, eu não quero, falando da minha experiência pessoal, e também não quero para os irmãos, mas não da palavra, essas profecias aí se cumprem em nós. Seria uma lástima se acontecer. Então o Senhor estava falando ali para aquele povo naquela época. Mas essa profecia de Isaías ainda pode se cumprir na nossa vida. Então, nós vamos numa reunião da palavra e acontece isso. A gente está presente? Está presente. Está ouvindo com os ouvidos? Está ouvindo com os ouvidos. Mas você não está entendendo nada. Você está vendo com os olhos e você não está percebendo nada. É a mesma coisa se você estivesse em outro lugar. Por que isso? Por que às vezes você está ouvindo e você não está ouvindo? Você está com os ouvidos ali, mas você de fato não está ouvindo. Porque o coração está endurecido. Coração duro. Então está ouvindo com os ouvidos, fechando os olhos. Ô irmãos, e por que? Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração espiritual, se convertam e sejam por mim curados. Nós lembramos da palavra a cura espiritual. Amém. O Senhor ele nos cura espiritualmente. Amém. Através da sua palavra, ele nos lava. E a conversão genuína diante da palavra. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Algumas considerações a respeito desse versículo. Irmãos Tessalonicenses, eles discerniram
que aquilo que Paulo estava falando ali não era uma palavra de homens. Quando Paulo expunha as escrituras do Antigo Testamento para os irmãos de Tessalônica, falando que Jesus era o Cristo, eles não acolheram como palavra de homens, porque eles viram que o próprio texto das escrituras, eles entenderam isso, que em verdade é a palavra de Deus. Isso é muito importante na reunião da palavra, nós percebemos de quem nós estamos. Diante de um texto que foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Você não está diante do pregador. Sim. O pregador, ele nada, apenas um instrumento do Senhor para transmitir o entendimento correto das Escrituras, independência do Espírito Santo. Mas nós estamos diante das Sagradas Escrituras. Textos, letras inspiradas por Deus. Irmãos, os irmãos puritanos, no passado, nos anos 1600 na Inglaterra, eles liam as Escrituras de joelhos, porque eles entendiam que eles estavam diante da santa palavra de Deus. Eles tinham reverência perante a palavra. Irmãos, é a palavra que sustenta o universo. É a palavra que criou o universo. Irmãos, então quando estamos diante das Sagradas Escrituras, nós não estamos apenas diante de letras pretas num papel branco, não. São as palavras que disseram, haja luz, e houve luz. São as palavras que disseram, separe-se o mar e apareça a porção seca. São as palavras que criaram e sustentam, mantêm coeso todo o universo. São essas palavras que nós estamos diante. Então, irmãos, isso cria ou não cria em nós um senso de temor e reverência diante da santa palavra de Deus. Então, os irmãos de Tessalônica entenderam isso. A palavra de Deus. E o que ela faz? Ela não só cria o universo, sustenta todas as coisas, mas ela está operando de maneira eficaz em vós, os que credes. Irmãos, então é diante dessa palavra, ela opera em nós, ela nos transforma. As palavras da Bíblia são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, por isso são sagradas. Quanto maior nosso contato com elas, mais elas nos energizam. E elas operam em nós, nos transformando em imagem. Amém. Mas eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Isso aqui fica para a semana que vem, junto com a reunião de oração, a reunião de comunhão. Mas lembramos, amados irmãos, quando vamos para a reunião nosso caso, sábado, né? Nós estamos diante das Sagradas Escrituras. Letras inspiradas por Deus. Que haja temor em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.